Pessoal, vamos iniciar a parte 3 aí da aula. Então, continuando no mesmo capítulo 1 do Microbiologia de Brock, né, aquele livro. A gente vai para a parte 3 e nessa parte 3 aqui a gente continua falando também de ecologia. Então, a ecologia ali é o estudo, né, de onde o micro-organismo vive e a interferência desse ambiente no crescimento bacteriano. E aqui eu vou mostrar para vocês uma tabela que o livro traz, em que ele fala sobre os organismos chamados extremófilos. Extremófilos são micro-organismos que habitam ambientes inóspitos. Então, se a gente olhar para essa tabela aqui, vocês vão ver que existem ambientes em que tem altas temperaturas e baixas temperaturas, pH alto e baixo, altas pressões e alta concentração de sal. E os organismos, principalmente bactérias e arqueias, conseguem sobreviver nesses ambientes. Ou seja, naqueles locais, né, em que era impossível ter vida, os micro-organismos habitam. Eles estão lá presentes. Então, vou dar um exemplo. Naqueles locais de temperatura baixa, existem os organismos chamados psicrófilos, nas geleiras. Aqueles ambientes onde tem águas termais, existe árqueas, né, ditas como hipertermófilos, que é o termo, né? Ambientes com pH baixo, chamado de acidófilos, né, fontes termais ácidas. pH alto, alcalífilo, locais onde tem aí uma concentração alta de carbonato. Aqueles locais com alta pressão, né, são chamados os organismos barófilos, ali em sedimentos de oceano, com altas temperaturas. E locais com altas concentrações de sal são ditos os halófilos, principalmente naqueles rios, aqueles locais que tem muito sal. Então, pode ter vida naqueles locais. Então, as arcas habitam esses ambientes. Então, os micro-organismos, eles conseguem habitar diversos locais e locais que seriam impossível, né, ser habitado aí ou por outros seres vivos. Continuando, eu trago um gráfico aqui que o livro traz, né, relatando aqui a taxa de mortalidade para as principais causas de doença nos Estados Unidos em 1900 e atualmente, ou seja, no século XIX, né, que de 1800 aí até 1900 é o século XIX, mas isso quer dizer que é bem nos outros séculos para trás, né, não só no 19, mas 18, 17, por aí vai. Então, se a gente pegar, como eu falei lá no capítulo, no início, né, da aula, né, na aula 1, eu falei que nessa época aqui, 1900, um pouco antes, né, de 1900, foi a descoberta, né, da microbiologia, né, que a microbiologia ela teve um grande avanço e Pasteur viveu nessa época aí, né, há 50 anos atrás, que é 1900, 1850, Pasteur estava vivo e estava descobrindo uma série de coisas. Então, antes de 1900, mesmo ali, né, com Pasteur surgindo, depois que vieram as descobertas para a cura. Conhecendo-se o agente causal, então Pasteur foi um cara bastante significativo nessa questão de trazer à tona os agentes causais. E depois de Pasteur, ou juntamente com Pasteur, teve um outro pesquisador, que foi o Robert Koch, que também foi muito importante, que viveu na mesma época de Pasteur. Então, entre 1850 ali até 1890, esses caras trouxeram grandes avanços para a ciência. Se você perceber, ó, o que mais matava a gente, né? Antes, gripe, pneumonia, tuberculose, gastroenterite. Então, a microbiologia, a descoberta da microbiologia, a descoberta dos agentes causais foi fundamental para reverter esse quadro. Atualmente, o que mais mata é o quê? Doença cardíaca, câncer, derrame pulmonar, acidente, diabetes, Alzheimer. E aí depois aqui, ó, que vai vir as doenças infecciosas. Tá? Então, a microbiologia foi extremamente importante para que esse vermelho aqui, ó, viesse aqui para baixo. Então, doenças infecciosas já não matam mais como antigamente. Elas matam, mas não na porcentagem que matavam antigamente. Tá? Então, o quadro reverteu graças àqueles pesquisadores que eu comentei. Né? Então, principalmente o pai da microbiologia, que é Pasteur,
mas além de Pasteur tem Robert Koch, que foi também extremamente importante. Ele descobriu o agente causal da tuberculose, a gente vai comentar sobre ele mais à frente. Partindo aí para outro assunto, micro-organismos, agricultura e nutrição humana, vamos entender um pouco, né, da importância desses micro-organismos para a agricultura e também a nutrição humana. Então, se vocês verem, produtos que a gente consome são graças aos micro-organismos. Esses micro-organismos aí são ditos fermentadores. Então, os alimentos fermentados, no caso aqui, ó, o queijo, iogurte, vinho e aqui uma conserva, são graças ao quê? A micro-organismos que transformam a glicose em ácidos ou álcool. Então, os micro-organismos que transformam a glicose em ácido propiônico, ácido acético, ácido lático, vai produzir aqui o queijo e o iogurte. Aquele micro-organismo que transforma a glicose em etanol pode transformar o suco de uva em vinho. E aqui um micro-organismo que transforma o ácido acético aqui para conservar esse alimento, tá? Então, os ditos fermentativos, micro-organismos fermentativos, são extremamente importantes para nós, para a agricultura, para a alimentação humana. Então, a fermentação, ela ocorre, né, de maneira dentro do ambiente, principalmente em organismos anaeróbicos. Então, aquele organismo anaeróbico, ele tem o procedimento de produzir energia, né, na forma de ATP, e aí o subproduto desse micro-organismo é um ácido ou é um álcool. E aí você tem a produção desses alimentos. Então, alguns micro-organismos produzem biocombustíveis. Então, o álcool etílico ou etanol é produzido pela fermentação microbiana da glicose e parte da matéria-prima como cana-de-açúcar e milho. Então, a fermentação, seja do açúcar da cana, que é a sacarose, seja açúcar do milho, né, que é ali a glicose, gera, com esse produto da fermentação, gera os combustíveis que são muito usados. Então, a gente tem aqui, ó, a cana, né, e o milho, amido e aqui sacarose. Então, a fermentação desses açúcares por micro-organismos fermentativos anaeróbicos produz o etanol, que pode ser usado aí como combustível. Então, aqui em Tocantins, várias empresas e usinas, né, de produção de etanol estão para ser instalada para usar a fermentação aí de produtos de milho. Então, o milho pode ser usado além da cana-de-açúcar. Então, a cana-de-açúcar é muito usada no Brasil, por ser um país tropical, mas nos Estados Unidos, muito do etanol lá é proveniente de milho, porque lá é um país mais frio, né, que a cana não seria interessante. Mas o milho em uma parte do ano pode ser plantado. Então é muito usado aí a produção de etanol de milho nos Estados Unidos e está sendo crescente aqui no Brasil e aqui no Tocantins também. Algumas empresas estão vindo instalar as suas fábricas, as suas usinas de produção de etanol, pensando aí na expansão da agricultura no Tocantins. Também tem aquele fato que eu comentei lá na primeira aula, a questão da fixação biológica de nitrogênio, principalmente de leguminosas. Então essas bactérias, elas captam o N2, o N gasoso do ar. Lembrando que 78% da nossa atmosfera é composta por gás nitrogênio, na forma de N2. Esse N2 aí, dentro do nódulo, a bactéria aqui, ó, ela tem uma simbiose em que ela fica aqui alojada nesse nódulo. Esse nódulo aqui, a bactéria processa esse nitrogênio e transforma esse nitrogênio em nitrato. E esse nitrato, aqui no caso aqui amônia,
essa amônia é convertida em nitrato e depois é fornecida para a planta. E aqui a gente tem o rumen de um animal, né, de um bovino, no qual existe uma série de micro-organismos. E esses micro-organismos que faz com que o capim, a forragem, possa ser aproveitada pelo animal. Então, a forragem, né, que é rica em celulose, ela é degradada dentro do rumen, vai a glicose, e essa glicose ela é fermentada por micro-organismo e onde a produção de ácidos graxos que vão nutrir o animal. Então, na verdade, se não fosse os micro-organismos dentro do rumen, esse animal não poderia ser um comedor de capim, né? Graças ao rumen, ele pode comer capim e esse capim é fermentado, processado por micro-organismo e depois o micro-organismo libera aí ácidos graxos para nutrir esse animal. Então aqui um exemplo, ó, você tem aqui o rumen do animal e dentro do rumen do animal você tem diversos micro-organismos. Tem bactéria que pode chegar a 1000 espécies, né, dentro do rumen e 1 ml desse líquido ruminal pode ter mais de 1 bilhão de células bacterianas. Aqui fungos, você pode ter em torno de 30 espécies de fungo no rumen e aí 10 elevado a 5 células por ml no rumen. Protozoário, você pode chegar a 40 espécies de protozoário dentro do rumen. E árqueas metanogênicas também pode existir ou existe dentro do rumen em torno de 14 espécies. Então veja que a quantidade de bactéria é muito maior em relação aos outros micro-organismos, né? Então bactéria tem 1000 espécies, depois na sequência protozoário, segundo lugar fungos e depois árqueas. Mas de forma geral os micro-organismos habitam aí o rumen do animal e faz com que o animal seja aí um comedor de grama, um comedor de forragem, e com isso esse animal consegue degradar a celulose. Lembrando que nós, humanos, não conseguimos degradar a celulose, então não podemos alimentar, né, só de forragem, porque senão a gente não vai ter energia para sobreviver. O animal consegue graças ao quê? Aos micro-organismos que existem ali no rumen desse animal que faz toda essa digestão na celulose e vai a glicose e a fermentação transforma em ácido graxo. Certo? Pessoal, agora eu vou partir para a próxima parte da aula, que é falando sobre o histórico da microbiologia. Então eu vou finalizar essa aula aqui e aí eu continuo sobre microbiologia na frente. Mas antes disso, eu gostaria de comentar sobre a questão das etapas da respiração celular. Então, a etapa da respiração celular, que vai separar um organismo anaeróbico de um aeróbico. Então, essa seta vermelha aqui, ela representa um organismo anaeróbico. E a seta azul, um organismo aeróbico. Então, dentro da etapa da respiração, ela é dividida em 3 etapas, né? A glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Eu não quero que vocês decorem isso daqui, eu só quero mostrar para vocês até onde vai a importância da gente entender sobre esses 2 grupos. O grupo fermentativo e o grupo que não é fermentativo, que é aeróbico. Então, a bactéria fermentativa, ela não necessita de oxigênio para sobreviver. A bactéria que necessita de oxigênio, ela não é fermentativa. Por quê? Olha só, a glicose que está no ambiente e esse organismo ele precisa de tirar energia em forma de ATP, aquele anaeróbico, ele só faz a etapa 1. A etapa 1 é a glicólise. E depois dessa etapa 1, há moléculas de piruvatos que são produzidas, ela é transformada em um ácido ou em um álcool. E aí sim você vai ter o produto da fermentação. Aqui acabaria o procedimento da etapa dos organismos anaeróbicos. Já os aeróbicos, ele passa pela etapa 1, pela etapa 2 e pela etapa 3. Então assim, a gente depois vai ter uma aula para discutir um pouco mais sobre a questão da respiração, mas é interessante dentro da microbiologia a gente conseguir entender que existem 2 grupos, né, de micro-organismos, os anaeróbicos, que são os fermentativos. Esse anaeróbico fermentativo, ele vai pegar a glicose
e essa glicose vai ser transformada em um subproduto que vai ser um álcool ou vai ser um álcool ou vai ser um ácido, ou um álcool ou um ácido. E aí a gente pode usar lá para produção de alimentos, certo? Já aquele aeróbico, ele vai ter outra característica que não é fermentação. Então, no final da respiração, ele vai liberar CO2 mais água, que parece muito com a gente, com nós, né, seres humanos, tá? Então, lá no silo, quando eu mostrei para vocês o processo da silagem, acontece que primeiro cessa o oxigênio, e aí essas bactérias fermentativas produzem bastante ácido, e aí o pH cai demais e aí mata essas bactérias fermentativas. Então, primeiro acaba morrendo as aeróbicas, porque falta oxigênio, depois acaba morrendo as anaeróbicas por excesso de produção de ácido.